palavra do Senhor. Tema de hoje, vai aparecer daqui a pouco o tema, as 3 ordens. Mas antes, vamos ler o nosso texto sagrado de hoje. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Peço muito a sua atenção. Estamos diante do Deus vivo. Concentre-se. Eu não tenho dúvidas de que as coisas mais importantes que nós ouvimos na vida são as que são pronunciadas pela voz do Senhor. Então, a questão é muito séria. Estamos diante de Deus. Ele fala, Ele é poderoso e Ele vai falar com você. Abre o teu coração. Marcos 3, 13, nos fala assim. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou os seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Nós podemos ler juntos esse texto? Compassadamente? Vamos começar no mesmo tempo e terminar juntos? Esses 2 versículos? 3 versículos? Vamos lá? Todo mundo está enxergando bem o texto? Então vamos lá, valendo. Depois, chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Amém. Amém. Considerando o atual mundo e todas as suas configurações, principalmente o mal que está presente no mundo, o mal que está dentro da casa do pobre e que também está dentro da casa do rico, o mal que está em operação no beco lá da periferia, mas que também está em operação no Palácio do Congresso, o mal que está presente no mundo e que está fazendo com que nações se voltem contra as nações. Temos acompanhado a guerra no Oriente Médio. Tantos estão morrendo ali por causa do coração maldoso do homem que está reafirmando o mal do mundo. Temos acompanhado violência aqui, temos acompanhado violência em todos os cantos. Alguém soube nessa semana do caso da moça, da adolescente que foi morta a tiros porque entrou numa briga, ou tudo indica, né? Que deve ter entrado numa confusão na escola e aí esfaqueou uma outra colega e aí depois de poucas horas depois ela é executada. Ou seja, esse é o mundo mau, esse é o mundo que com muita facilidade revela quadros tão difíceis de considerar. Imagina os pais, a família dessa moça. Também não poderia de falar hoje sobre o Gabriel, uma criança que cresceu aqui em nossa igreja, viveu sua adolescência aqui em nossa igreja, foi o nosso baterista por alguns anos. Lembro-me de acampamentos que nós fazíamos no início da década de 2010, especificamente 2013, quando fomos com o nosso grupo da igreja, locamos um ônibus e fomos para Santa Catarina acampar. Momento maravilhoso. E o Gabriel era a figura do acampamento. O menino que fazia as mais intensas peraltices, né? Maravilhoso. Sua mãe aqui da igreja, sua família aqui da igreja. Tive o privilégio de ensinar o Gabriel a tocar bateria.
Eu tenho memórias muito fortes, ali eu passando as coisas para ele, e ele aprendia, e um rapaz autodidata, rapidinho aprendeu a tocar bateria e nos ajudou tanto como grupo. Mas ontem, às 10 e pouco da noite, o Gabriel foi executado a tiros em Santa Catarina. Ele e mais 3 morreram, você pode acompanhar as informações nas mídias aí, essa execução ali em Itapema. Gabriel foi executado. Mundo mau, né? Mundo difícil. Um mundo que derrama sangue o tempo todo. Considerando esse quintal da humanidade, que é injusto, que é sangrento, esse quintal que é egoísta, esse quintal que é desumano, quero começar a afirmar a você que a humanidade não é vítima. Isso pode escandalizar algumas pessoas. Mas com base na palavra, eu posso afirmar que a humanidade não é vítima. Ou melhor, a humanidade é vítima. Toda a atrocidade que você encontra ao seu lado, ou que você encontra mais adiante de você, ela é construída por uma vítima humana. É difícil pensar que o homem é vítima quando ele faz atrocidades. A nossa consciência moralista, com o nosso senso de justiça humano, nos impõe um desafio de achar que o corrupto e o ganancioso são vítimas. Os que extorquem, os que roubam, esses são vítimas. É difícil imaginarmos isso. Porque nós temos parâmetros de justiça próprio. É difícil pensar que o assassino é vítima. É difícil achar que a humanidade está como está, sem atribuir ao ser humano a culpa, pelo estado que ela tem. É difícil pensar que o ladrão que rouba o pai de família trabalhador é uma vítima. É difícil pensar que o homem que maltrata uma criança é vítima. Parece que isso não entra em nossa cabeça. O nosso senso de justiça nos impõe essa dificuldade de enxergar que a humanidade, ela revela o mal com um papel de vítima. A humanidade, ela é vítima de um mal. Somos ligeiros para afirmar que o homem, ele por si só é uma fonte mal. De forma geral, nós não titubeamos para dizer que a maldade do ser humano tem uma fonte própria dentro do ser humano, que por si só gera maldade. É como se o ser humano por si só tivesse uma fonte de maldade inata nele, intrínseca nele, que jorra o tempo todo maldade. Mas antes de falar sobre o efeito da maldade do ser humano, nós precisamos entender qual é a fonte da maldade. Antes de falarmos sobre as barbáries, sobre os comportamentos inescrupulosos do ser humano, nós precisamos considerar o lugar de onde tudo isso sai. Ao olharmos para a Bíblia, descobrimos que as ações de maior atrocidade não nascem no coração da humanidade, mas elas chegam no coração da humanidade. O homem não é fonte de mal, o homem é vítima do mal. O homem, ele não é a fonte do mal, ele é contaminado pelo mal. O homem, e aí quando eu me refiro ao homem, eu falo sobre a humanidade. A humanidade, ela foi criada à imagem de Deus. Deus criou o ser humano. O Deus santo, o Deus majestoso, o Deus que é o próprio amor, com sua matéria-prima de autoexistência, ele criou a criação humana. O homem, ele não cria o mal, porque o homem, ele foi criado numa base de vida e de bem. O homem, ele passou, a partir de um determinado momento, a receber o mal. E quando ele recebe o mal, ele passa a reproduzir o mal, porque é o que ele tem.
Embora a Bíblia diz em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso, embora Davi no Salmo 51 diz que ele já nasceu em pecado, a teologia explica que, embora o ser humano tenha essa origem no pecado, ele não é a própria origem do mal e do pecado. Não é porque uma pessoa já nasce precisando da graça redentora de Jesus, porque segundo Romanos 3:23, todos nascem afastados da glória de Deus. Não é porque todos nós nascemos precisando da graça redentiva de Jesus, significa que nós geramos o mal, ou que nós somos o próprio mal em pessoa. Não é porque aquele malfeitor, aquele homem, aquela mulher sem caráter, maldoso, maldosa, que vive ao nosso redor, não é porque estes precisam da graça de Jesus para mudarem suas vidas, significa que eles são o próprio mal, ou que eles são a fonte da própria destruição que vivem. A doença do doente não é gerada pelo doente. O doente recebe a doença. Concorda comigo? A ciência fala de uma categoria de doença que se chama doença congênita. O que é uma doença congênita? É uma doença que já nasce com a pessoa. Mas a pessoa não é a origem da doença. Até porque a doença dessa pessoa reporta a outras gerações. Talvez ao pai que tinha doença, o avô, a avó, outras gerações. O ser humano, ele nasce em pecado, mas ele não é a fonte do pecado. O ser humano nasce desajustado, mas ele não é a própria razão do desajuste. Ele é vítima. E ele é vítima desde os primórdios da criação. Por isso temos que tomar muito cuidado quando a gente se deparar com alguém desajustado. Conhece alguém descalibrado? Gente que tem uma vida torta, gente ácida, gente ruim. Tome cuidado. É uma vítima. Ele é bom, ela é boa. Foi constituída a imagem de Deus, mas está mergulhada pelo mal. O que eu quero afirmar a você é que o plano de destruição e morte não é constituído originalmente na vida do ser humano. A vida humana recebe esse plano de destruição. Mas afinal, quem está por trás da maldade? Quem está por trás do sofrimento? Quem tem a autorização para construir essa engenharia do mal? Quem é o mentor das atrocidades? Quem é a fonte de destruição? Quem é o autor da doença maligna chamada pecado que corrói o homem? Segundo a Bíblia, o responsável pelo mal que destrói a humanidade se chama Satanás. Lúcifer. O anjo supremo das trevas. Obrigado, Gil. Um dia o ser humano atraiu, ou abriu uma fresta, uma fissura pequena, e o inimigo Satanás ganhou legitimidade para reprogramar as ações da humanidade, a partir de seus planos de destruição. Deus fez a criação com maestria. Deus instalou um programa de vida e paz, um programa de bênção, o shalom, ou a paz, né? Paz em hebraico, shalom, reporta ao que há de melhor na criação. Não em um momento específico da vida, mas todos os dias da vida. Não em medida comedida, mas em medida sacudida e transbordante. O shalom de Deus, a paz de Deus, ela fala sobre o que é de melhor para toda a humanidade, ininterruptamente em transbordo. O Senhor criou a humanidade com um programa da paz, da presença dEle, da vida em abundância.
Mas Satanás achou um espaço, uma brecha, entrou e reprogramou a humanidade. Ele tomou de assalto o ser humano. Ele começou a roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Diante de uma pessoa má, carregada de ódio, de vícios, uma pessoa violenta, egoísta, diante de alguém assim, existe uma vítima. Por trás de cada ser humano adoecido e maldoso, existe uma ação coordenada pelo Senhor das Trevas, chamado Lúcifer. Foi por amor que Deus enviou Jesus ao mundo. Aleluia! Cristo veio. Cristo veio para que não morrêssemos à míngua, em decorrência do mortal vírus destilado por Satanás. Ele veio para que você e para que eu, para que nós pudéssemos receber o antídoto, o remédio, a cura definitiva desse vírus mortal. E a partir da hora que Ele aplicou em nós a redenção, não por nossas propriedades, porque o remédio fala de algo externo que é introduzido em nós. Na hora que a graça de Jesus, e somente ela, nos alcançou, nós passamos a viver. Por sua graça, o Senhor extirpa, tira de nós todo o vírus mortal e passa a nos conduzir a uma vida triunfante. Por que a gente é tão feliz? Não é porque nós temos tudo que a gente quer. Às vezes a gente deixa umas contas sem pagar mesmo. Não pode deixar muita, pessoal. E se escapar uma, depois você volta e paga. Às vezes a gente passa por uns processos difíceis da saúde. Eu chego lá na médica que cuida de mim, dos médicos que cuidam da minha saúde, e eu fico tão feliz porque tenho eles. Quando eu vou na 15ª Regional da Saúde pegar remédio, eu saio com uma sacola de remédio lá. Eu estou começando a ficar amigo dos velhinhos que estão mal lá. Tem uns velhinhos que estão lá sempre ali meio abatidos. Eu falo, como é que você está? Como é que passou do último período para cá? E está tudo bem. A gente não é feliz porque a gente tem tudo que a gente precisa. Nós somos felizes porque um dia o vírus que nos mataria para sempre foi tirado de nós. Nós somos alcançados pelo Senhor. E com pouco ou com muito, com facilidade ou com dificuldade, não importa, nós somos muito felizes. Não precisamos sucumbir como criação, porque Cristo, o Redentor, nos alcançou um dia. Para concluir, eu preciso fazer valer o nosso tema. Qual é o nosso tema? As 3 ordens. Eu quero terminar com o texto de Marcos 3,13, texto que nós lemos. A experiência fala que Jesus escolheu 12 discípulos e os denominou como apóstolos. O que chama muito a minha atenção quando leio esses 3 versículos é que Jesus ele falou de 3 verbos. Eu quero terminar pontuando esses 3 verbos com você. Esses 3 verbos falam de como a vida deve ser conduzida aqui no mundo. E quem fala é o próprio Salvador, é o que tira de nós o vírus mortal. Jesus ele nos redime e ele nos conduz. E aí quando ele chama os seus discípulos para a vida aqui no mundo, mundo bom? Não. Mundo fácil? Não. Mundo seguro? Não. Bom, não preciso ficar detalhando para você como está o mundo hoje. Jesus ele dá 3 verbos para os seus discípulos viverem no mundo. Eu quero terminar com eles. Anote aí. Primeiro verbo, seguir. Jesus escolheu os seus apóstolos, versículo 14, para que o seguissem. Jesus disse para os seus discípulos, sigam-me. Seguir a Jesus
Não é uma ação automática nossa. Até porque nós somos vítimas do pecado. E o pecado ele é um sistema que opera em nós. Então, naturalmente, os nossos passos, eles pendem não para Cristo, mas para o lado oposto dele. Seguir alguém fala ter esse alguém como referência de caminhada. Você já andou com algum amigo no meio de uma multidão? Faz tempo que você não vai numa multidão? Coisa boa, né? Aquele pessoal tudo ali, aquela coisa ali apertada, e você precisa caminhar no meio da multidão. Lembra da última vez que você caminhou no meio de uma multidão com algum amigo? Faz tempo? Primeiro, vamos entender esse quadro. Quem é o guia? O amigo que sabe o caminho. Sempre tem um que sabe mais o caminho do que o outro. Então, há um combinado. O amigo que sabe fala, ó, vamos comigo. Tem muita gente aqui. Pega na minha mão e não perca a visão de mim. Olhe para mim e vamos juntos. Vamos passar por essa muvuca aqui. Se você me perder de vista, você vai se perder. Porque eu sei o caminho para a gente chegar até a saída. O guia é a referência da caminhada. Jesus disse para os seus discípulos, eu sou o guia. Vocês precisam me seguir. Como não nos lembrarmos de João 14, né? Jesus batendo no peito e dizendo, eu sou o caminho. Ele afirma para os seus discípulos, sigam-me. Sigam-me. Primeira coisa, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Às vezes a multidão nos comprime. Às vezes a multidão nos joga para lá. A multidão nos joga para cá, e a gente vai ali tentando caminhar, e é problema para cá, e é dificuldade com os pais, e é problema no trabalho, e muda a chefia, e muda o ramo, e filhos doentes, e falta de recurso, ou sobra recurso, e é para lá e para cá, e facilita, dificulta, é uma luta. A multidão, ela nos comprime, e a gente vai o tempo todo sendo levados por ela, meio que a revelia da nossa própria vontade. E Jesus fala, olha, no meio da multidão, no meio da grande aglomeração do mundo, não tirem os olhos de mim. Sigam-me. Parece ser óbvio, mas nem sempre é. Siga-me. Às vezes as lutas tentam nos empurrar para fora da visão de Jesus. Levamos uma cotovelada ali, um pisão aqui, e aí a gente começa a ser balançado para lá e para cá, a doença vem, as pessoas nos abandonam, gente que a gente ama morre. Ou seja, a multidão vai judiando da gente, mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus e segui-lo, custe o que custar. Jesus é a nossa referência. Não é sobre religião, não é sobre doutrina, não é sobre dogma, não é sobre estatuto, não é sobre religiosidade, é sobre uma pessoa, Jesus. A gente pode perder tudo, tudo, menos a visão da onde Jesus está. Ele é o nosso guia, amém? Jesus é o nosso guia, nós não podemos perdê-lo de vista. É a primeira coisa que Cristo fala para os seus apóstolos. A segunda coisa, segundo verbo, anunciar. Versículo 14. Escolheu 12 e chamou seus apóstolos para anunciar a sua mensagem. Conforme Jesus disse, enquanto os discípulos o seguem, o que eles fazem? Anunciam. Anunciam a mensagem. Voltando para a ilustração dos dois amigos na multidão, enquanto o amigo que não sabe o caminho, e convenhamos, nós não sabemos os caminhos, tanta coisa a gente não sabe como fazer, para onde ir, né? O amigo que não sabe o caminho, ele olha para o amigo que sabe, e ele vai
com um olhar fixo nesse amigo que sabe, enquanto eles vão saindo da multidão, ou enquanto vão caminhando na multidão. E segundo o segundo verbo que Jesus traz, enquanto esse amigo vai caminhando, olhando para o amigo que sabe, ele deve ir gritando: é por aqui, é por aqui. A gente sabe o caminho. Jesus, ele é o guia, e nós precisamos, além de segui-lo, dizer para todo mundo qual é o caminho. Imagine um cenário de uma fuga de um incêndio. Imagine esses dois aí da nossa ilustração, tendo que sair de um incêndio grande, de grandes proporções. É como se o guia dissesse assim: olha, está tendo um incêndio, mas olha, me siga, porque eu sei como sair daqui vivos. Eu sei como sair, que a gente pode escapar desse perigoso incêndio. Me siga. É como se enquanto eles começassem a sair do incêndio, eles começassem a gritar: é por aqui, vamos conosco, é por aqui, vamos, 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 vamos. Enquanto a gente segue a Jesus, nós temos que anunciar. Enquanto seguimos a Jesus, temos que anunciar. Enquanto seguimos a Jesus, temos que anunciar. Não dá para seguir Jesus enquanto está tudo desmoronando ao nosso lado com a boca fechada. Temos que anunciar. Terceiro e último, para a gente orar. Terceiro verbo: expulsar. Versículo 15. Jesus escolheu 12 e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Uai, expulsar demônios? Esses três verbos têm o mesmo nível de importância. Abra o coração para o que eu vou dizer agora. Jesus falou aos seus discípulos: vocês precisam me seguir, vocês precisam anunciar a minha mensagem. E ele terminou o tripé dizendo: vocês precisam expulsar demônios. Nós não podemos abrir mão de nenhuma dessas partes. Há pessoas que até alcançam os dois primeiros verbos com algum certo êxito, sucesso. Parece que é mais fácil a gente dizer que está seguindo a Jesus. Parece que é mais fácil dizer que a gente anuncia Jesus. Parece-nos que está um pouco na moda viver a cristandade. É bonito publicar nas redes sociais que estamos seguindo a Jesus, que Ele é o Salvador. É bonito se autodenominar cristão, né? Na verdade está na moda usar pulseirinha, usar camiseta de cristão. No entanto, parece-me que não temos dado o devido valor ao terceiro verbo: expulsar demônios que tentam nos destruir. Eu quero afirmar algo a você, não por mim, mas pela palavra. Há demônios ao nosso derredor. A Bíblia diz isso. 1 Pedro 5,8. Irmãos, a Bíblia dizendo: estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Ele anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Não é um gatinho querendo carinho no seu colo. É um leão faminto, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Os grandes responsáveis pela destruição humana se chamam Satanás e seus demônios. É por isso que Jesus falou 3 coisas elementares. Gente, olha para mim. Se vocês me perderem da vista, vocês estarão perdidos. Fundamental. É por isso que ele disse em segundo: vocês precisam anunciar, porque tem outros tantos que eu preciso também alcançar.
E terceiro, vocês precisam expulsar demônios. Há muitas famílias sofrendo sem incomodar os demônios que as cercam. É claro que nós não vamos falar o dia inteiro com os demônios. Os irmãos estão me entendendo, né? Eu e os demônios estamos assim, ó. A gente conversa com eles o tempo todo. Não, pastor, tem que expulsar o demônio. Então vou ser amigo, vou começar a falar bem com eles. Ó, demônio, eu vou ali, mas não me... Não, gente, não é isso, né? Nós somos íntimos, é do Espírito. A gente conversa com o Espírito. A nossa intimidade é com o Espírito. Mas não é porque nós somos íntimos do Espírito que nós não vamos dar os gritos com os demônios. Há momentos do dia em que nós precisamos expulsar os demônios. Isso é uma coisa bíblica. Isso é uma coisa ensinada pelo Cristo. Dependendo a direção da conversa que você tem dentro da sua casa, em algum momento ali acalorado, talvez é o momento de expulsar os demônios. Quando você tiver a oportunidade de passar alguém para trás nos negócios, na compra, na venda, talvez ali é uma hora de você dar os gritos com os demônios. Você passou o dia em intimidade com o Espírito Santo. A sua conversa é com o Senhor. É a Ele que você atribui louvor, adoração, o teu coração. Ele é o seu amigo. Ele é o Deus que habita em você. E Ele fala, Ele nos enche. Ele é maravilhoso. Como diz a figura do Lucas no grupo, Deus é filé. Barata figura. Deus é filé. Eu nunca tinha visto aquela figura. Deus é maravilhoso. A nossa intimidade é com Deus, é com o Espírito Santo. Mas no decorrer do dia, nós temos que dar os gritos com os demônios. Aquela oportunidade de ganhar ilicitamente. Em nome de Jesus, demônio, afaste de mim. Quando você não quiser vir para o culto domingo à noite, estou bem cansado, mas estou bem, tudo bem em casa, carro abastecido para a semana, estou bem, não vou no culto hoje não. Tem que dar uns gritos com quem nesse momento? Satanás encardido. E toda a corja de derrotados demônios malignos. Eu vou celebrar a minha comunidade com o meu Jesus que amo. Vou para o culto. Você adora o Senhor, conversa com o Senhor, mas dá os gritos com os demônios que estão tentando minar a sua mente. Quando você, homem, se sentir atraído por uma mulher sensual toda dada, tem que, às vezes, tirar um pouquinho os olhos do Cristo, no sentido de olhar para Satanás e dizer, está repreendido em nome de Jesus. Você, irmã, quando encontrar um homem sensual cheiroso, cheio da conversa, manha, é hora de repreender o demônio. Está repreendido. Quando você se perceber rejeitando amar a Deus, rejeitando amar a sua igreja, rejeitando se envolver no cuidado de pessoas, em nome de Jesus, dê uns gritos no mundo espiritual e repreenda Satanás. Quando você pegar o seu tempo e ver que o seu tempo todo está sendo destinado para o seu sucesso profissional, para os seus estudos, ou para o seu corpo, ou para o seu descanso, e você não consegue ver tempo para amar a Deus de uma forma expressa, regular, clara, em nome de Jesus, repreenda os demônios que estão tentando ludibriar você. Quando você olhar para os seus recursos e falar assim, é tudo meu. Eu posso até reconhecer que Deus que me deu tudo, mas eu vou pegar tudo para mim e não conseguir abençoar alguém, derramar graça sobre alguém, ser fiel à sua igreja. Estamos tão felizes com a nossa igreja. Um percentual de 30% de fidelidade nós praticamente alcançamos a mais. Estamos com 60% de fidelidade financeira. Temos crescido. E sabe por que temos crescido financeiramente como comunidade local? Eu peço licença aos nossos visitantes hoje.
essa palavra para você que é da igreja, temos crescido porque tem um monte de gente parando de ouvir as falas malignas dos demônios. Não gasta tudo, não precisamos construir o berçário da igreja, não. Vamos orar por nossos monitores, deve estar só pela graça ali agora o berçário infantil. Tiramos o ar-condicionado porque estamos trocando a porta, aquele monte de criança naquela sala ali pequena, só Jesus. Não vamos investir na igreja, não. Se o pessoal vir também, vão receber o que tem, é voz do maligno, não vamos sustentar a igreja, não vamos nos envolver. A gente pode, hoje eu comentei hoje cedo, né? A gente pode até chegar na mesa para o piquenique, e vamos comer tudo que tem lá, mas não vamos levar nada não. Vamos levar nada não. É hora de repreender os demônios. Demônio mentiroso. O Senhor me deu, e eu posso devolver parte a Ele, e vou dar com alegria, porque Ele nunca me deixa faltar. Se você entregou a sua vida a Jesus, segundo a Bíblia, o diabo não pode tocar em você. Isso está em 1 João 5,18. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar naquele que é nascido de novo, naquele que encontra Jesus como Senhor. No entanto, a Bíblia diz que o diabo pode influenciar a vida do salvo. Conseguem perceber a diferença? Eu posso não tocar no Du, mas eu posso influenciá-lo com palavras, com estratégias. Há um texto em Efésios 6, de 11 a 12, que diz assim, e essa palavra é para a igreja de Jesus. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Olha o que a Bíblia diz. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. A Bíblia fala sobre isso. Lutamos contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir da armadura. Para que se reveste? Ou para que se reveste de armadura? Para a luta. Para a luta. A gente não pode lutar silenciosamente. É uma luta. Se existe algo de expressão de morte em minha vida, de dor, de confusão, em nome de Jesus, Satanás e sua equipe, se afaste. Meu casamento está pálido, não está muito bem, todo dia é uma crise, todo dia é uma agulhada que a gente leva nas conversas. Em nome de Jesus, Satanás, eu estou em Cristo e você não tem autoridade sobre o meu casamento. Como diz o profeta André, divórcio aqui nunca mais. E os demônios ouviram. E no nome de Jesus não tem mais espaço para isso. O filho abatido, o filho que fica encafufado dentro do digital, com a cabeça toda conturbada, filho agressivo, desequilibrado, em nome de Jesus, Satanás, eu não te autorizo a mexer com os meus filhos. E vai passear com ele, vai cuidar dele. Ame-o. Mas, além de amá-lo, além de passeio, Satanás aqui não. Seus negócios, como é que está a sua vida financeira? Qual foi a última vez que você disse em voz alta para Satanás: não mexa nas coisas que Deus tem me dado? Dissimulado. Em nome de Jesus. Essas coisas Deus me deu, e eu sou fiel a Ele, Ele tem cuidado de mim. Eu não aceito viver ano após ano, sempre endividado, sem nada, não consigo viajar, não consigo comprar uma roupa nova. Não consigo abençoar ninguém porque eu sou escasso, eu não tenho nada. Em nome de Jesus, repreenda a obra do inimigo na sua vida financeira. Mas aí você quer que alguém ore por você? E essa parte nos fala que você tem que expulsar os espíritos malignos da sua vida. Se tem ali, não é gafanhoto, é o demônio mesmo. É o demônio. Em nome de Jesus, não lhe autorizo. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra os espíritos malignos. Luta, é luta. Essa igreja é problemática. É nada, é uma bênção. Maligno, você não tem autorização aqui.
O meu núcleo não cresce, o meu pequeno grupo não cresce. Em nome desse grupo aqui está revestido pelo Senhor que multiplica. Satanás não tem autoridade aqui. Sobre tudo na sua vida profissional, tudo, tudo. Em nome de Jesus, se posicione. Viva intimidade com o Espírito Santo. E dê uns gritos com Satanás. Todas as vezes que você perceber algum desequilíbrio na sua vida, se você está nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, Ele pediu para você fazer isso. Expulsar. A humanidade é vítima. A humanidade é vítima. A humanidade não é a fonte do mal. Se você vê uma atrocidade, tenha compaixão. E é claro que a humanidade, embora não seja vítima, o supremo juiz está vindo. E cada um vai receber conforme semear. Há muitos que não querem seguir a Jesus. Eles não estão interessados nos passos de Jesus. Eu estou interessado em conseguir coisas, comprar coisas, passear, beber, fumar, adulterar, roubar. Na verdade, eu estou impulsionado por Satanás. Minha família, na verdade, eu não quero amar, não quero dar cuidado, não quero respeitar, não quero dar honra, não quero nada. Negócio de igreja é coisa de gente bitolada. Jovens na igreja, que bobeira, perdendo a vitalidade. Esses que não querem seguir a Jesus, que acham Jesus uma grande bobagem, uma perda de tempo, esses um dia estarão diante dele e prestarão conta de suas vidas. Mas olha, se nós que reconhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida, abrirmos o nosso coração e considerarmos esses 3 verbos, segui-lo. Eu lembro agora, acho que o pessoal que está fazendo faculdade pode me ajudar, teológica, né? Deve ser, não sei se é Hebreus 13, olhando firmemente para o Senhor. Se não for, deveria ser, né? Tem aí na projeção esse texto? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não sei se é Hebreus 13. Se Jesus está em você, olhe para Ele. 12? Mas vocês têm uma margem de erro, né, pessoal? Para lá e para cá, né? Hebreus 12, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A gente vai olhando para Ele. Enquanto a gente olha para Ele, a gente vai anunciando. Vem com a gente. Quem que você convidou para estar aqui hoje? Convide alguém a semana que vem. Não custa nada. Pague Uber para a pessoa vir, se for preciso. Dê carona para ela. Pague a pizza. Prometa uma pizza depois do culto. Use estratégia e faça que a pessoa escute o amor de Jesus. Essa alegria nossa. Ou seja, anuncie. E olha, se você está em Jesus, vamos combinar isso aqui só entre nós. Vamos começar a orar mais, expulsando todo tipo de demônio que está de forma sorrateira, tentando encontrar uma fissura em nossa vida para entrar e nos desajustar. Comece a dar uns gritos, em nome de Jesus. Foi tentado? Em nome de Jesus. Alguém está te tirando sério? Era o trânsito? Em nome de Satanás, demônio da confusão. Repreendo você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Seguir, anunciar e expulsar. É hora de orar. É hora de falarmos com o Senhor. Senhor, a Tua palavra nos dá uma direção. Como discípulos Seus, a nossa vida está segura em Tuas mãos. Mas Deus, nós vivemos num mundo tão destruído. A Sua própria palavra diz que o mundo está no controle do maligno. Deus amado, mas nós estamos aqui. Temos uma vida aqui, temos projetos aqui. E sobretudo, temos uma missão aqui. Que o Senhor possa agora tocar em cada coração que está ouvindo essa mensagem. Deus vai derretendo toda a resistência.
vai enfraquecendo a incredulidade. Permita que cada um que está ouvindo agora essa palavra possa olhar para ti e tomar uma postura diante do Senhor. A vida é muito bela para ser vivida longe do Senhor. A vida é muito prazerosa para ser vivida longe da tua presença. Ó Deus de amor, não deixe que a sua palavra caia no nosso coração como uma semente que cai numa terra infértil. Mas que ao cair em nosso coração, a tua palavra possa germinar, que ela possa nos mover a um lugar diferente, que ela possa nos dar um brilho diferente. Em nome de Jesus, Pai, coloque em nós agora essa mensagem de forma latente na alma, e que ao sairmos daqui possamos buscar conhecer o Senhor e seguir o Senhor. E Deus, enquanto nós seguimos ao Senhor, nós vamos anunciando que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos satisfaz, que o Senhor nos coloca em plenitude, que o Senhor nos equilibra, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos ministra a bondade, misericórdia, perdão, alívio, abraço. Como começamos esse culto cantando, o Senhor nos abraça, o Senhor nos acolhe. Deus de amor, que a gente possa, enquanto segue ao Senhor, pronunciar o nome do Senhor aos quatro cantos da nossa vida. E ó Deus, a começar em mim, alcançando todos nós. Se há alguém aqui que tem dificuldade, Senhor, de expulsar os demônios malignos que estão ao nosso derredor, Senhor, nos dê esse hábito. Nos dê essa percepção de guerra, nos dê essa postura de enfrentamento. Não deixe que a gente assimile resultados ruins, às vezes a ponto de agonizar na vida, silenciados, sem uma postura enérgica, clara, de repreensão das obras de Satanás. Ele foi derrotado na cruz eternamente. Está sobre nós toda a autoridade, como o texto que nós lemos. Foi nos dado autoridade, autorização para expulsar os demônios. Não deixe que Satanás fique rodeando no quintal da nossa vida, como ladrão que vai à noite tentar entrar no recôndito da nossa vida. Que Satanás possa ouvir a nossa voz de forma audível. Em nome de Jesus, aqui não há espaço para você, e eu lhe ordeno que você se retire. Que eu e os meus irmãos possamos viver a graça de exercermos essa autoridade que o Senhor nos outorga, de repreender e de expulsar toda a obra maligna que tenta nos alcançar, que tenta alcançar a nossa família, que tenta alcançar os nossos negócios, que tenta alcançar as nossas finanças, que tenta alcançar nossa carreira profissional, que tenta alcançar a nossa carreira ministerial, que tenta alcançar o nosso pequeno grupo, o nosso núcleo de discipulado, que tenta alcançar a nossa igreja. Senhor, que esses demônios sejam enfraquecidos e que a gente todos os dias reafirme no mundo espiritual que eles não têm espaço em nosso quintal. Nos dê essa graça, porque nós queremos seguir ao Senhor, anunciar o teu amor e expulsar toda a obra de morte que tenta nos alcançar. A humanidade é vítima, Senhor, e nós fomos levantados nessa geração para proclamar essa vida que restaura, que é Jesus, o Senhor soberano. Não nos deixe conformados com o mundo, não nos deixe conformados com o mundo, mas que a gente possa expulsar toda a obra que é fonte do mal, de todos os lugares que a gente acessar, e de todas as vidas que a gente tocar, em nome de Jesus, amém.